A reforma da Previdência de 2019 foi um dos marcos mais importantes da história recente do Brasil. Ela alterou profundamente as regras de aposentadoria e pensão, com mudanças que afetam diretamente a vida de milhões de trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos e até mesmo futuros segurados que ainda vão ingressar no mercado de trabalho. Antes da reforma, o sistema previdenciário brasileiro era considerado insustentável. O aumento da expectativa de vida e o envelhecimento acelerado da população colocavam em risco a capacidade do governo continuar pagando benefícios no longo prazo. Segundo projeções oficiais do Ministério da Economia na época, sem mudanças, o déficit previdenciário poderia ultrapassar 300 bilhões de reais anuais até 2030, pressionando as contas públicas e limitando investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Foi nesse cenário que a reforma ganhou força. Em novembro de 2019, após longos debates no Congresso Nacional, o texto final foi aprovado estabelecendo idade mínima para aposentadoria, novas fórmulas de cálculo e um conjunto de regras de transição para quem já estava no sistema. Essas alterações impactaram não apenas os trabalhadores mais próximos da aposentadoria, mas também os jovens que estão iniciando sua trajetória profissional. A ideia central foi garantir sustentabilidade financeira para o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e alinhar o Brasil às práticas de outros países que já adotam idade mínima há décadas. É por isso que muitos especialistas classificam a reforma da Previdência como a mudança mais radical das últimas décadas no sistema de seguridade social brasileiro. Ela não só redefiniu os critérios de aposentadoria, mas também trouxe a necessidade de planejamento previdenciário individual, já que cada escolha, seja pela regra de transição ou pela nova regra permanente, pode impactar diretamente o valor do benefício a ser recebido no futuro. Antes da reforma, o Brasil adotava um modelo de aposentadoria considerado um dos mais permissivos do mundo. Homens podiam se aposentar após 35 anos de contribuição e mulheres após 30 anos, independentemente da idade que tinham. Na prática, isso permitia que muitos trabalhadores se aposentassem ainda muito jovens. Um exemplo bastante citado é o de profissionais que começaram a trabalhar cedo, com carteira assinada aos 16 anos. Esses trabalhadores, em alguns casos, conseguiam se aposentar aos 51 anos no caso dos homens e aos 46 anos no caso das mulheres, acumulando décadas de benefício pela frente. Esse modelo, conhecido como aposentadoria por tempo de contribuição, representava um enorme desafio para a sustentabilidade do sistema. Segundo cálculos apresentados pelo governo à época da reforma, a expectativa média de vida no Brasil já passava dos 76 anos, segundo o IBGE. Ou seja, o INSS ficava responsável por pagar, em muitos casos, mais tempo de aposentadoria do que o período de contribuição do trabalhador. Para comparar, em países como Alemanha, França e Itália, a idade mínima já girava em torno de 65 a 67 anos para a aposentadoria, muito acima do que se via no Brasil antes da reforma. Esse descompasso colocava o Brasil em situação de alto risco fiscal. Além disso, havia o fator do cálculo do benefício. Antes da reforma, o INSS considerava apenas as maiores contribuições do trabalhador na média salarial, para definir o valor da aposentadoria. Isso permitia que muitos brasileiros tivessem benefícios próximos do teto previdenciário, mesmo que não tivessem contribuído dessa forma durante toda a carreira. Para os especialistas em previdência, essa combinação de aposentadoria precoce e cálculo favorável fazia com que o sistema fosse visto como injusto e insustentável. Injusto porque favorecia aqueles que contribuíram por mais tempo e tinham empregos formais estáveis, enquanto trabalhadores de baixa renda ou com histórico de informalidade acabavam com benefícios menores. E insustentável porque a conta não fechava diante do envelhecimento da população e da redução no número de contribuintes ativos. As regras de transição foram criadas para suavizar os efeitos da reforma da Previdência e permitir que trabalhadores próximos da aposentadoria não fossem tão prejudicados. Hoje, existem 5 modalidades principais de transição, cada uma pensada para um perfil diferente de trabalhador. 1. Sistema de pontos. Nessa regra, a soma da idade e do tempo de contribuição deve atingir um número mínimo. Para homens, são 100 pontos em 2019, subindo 1 ponto por ano até chegar a 105 pontos em 2028. Para mulheres, são 86 pontos em 2019, também subindo anualmente até atingir 100 pontos em 2033. Essa fórmula é mais vantajosa para quem começou a contribuir cedo e tem longos anos de recolhimento. 2. Pedágio de 50%.
indicado para quem, na data da reforma, estava a até 2 anos de se aposentar. O trabalhador precisa cumprir o tempo que faltava mais 50% adicional desse período. Exemplo, se faltavam 2 anos, a pessoa deverá trabalhar 3 anos. O benefício, porém, não é integral. O cálculo segue as regras da reforma. 3. Pedágio de 100%. Já para quem estava mais distante da aposentadoria, existe a regra do pedágio de 100%. Aqui o trabalhador deve cumprir o dobro do tempo que faltava na data da reforma. A vantagem é que, nesse caso, o benefício é integral, sem os redutores aplicados nas demais modalidades. 4. Regra de idade mínima progressiva. Essa transição estabelece que a idade mínima exigida aumenta gradualmente a cada ano. Por exemplo, em 2024, a exigência era de 61 anos para homens e 56 anos para mulheres. Em 2025, passa a 61 anos e meio para homens e 56 anos e meio para mulheres. Em 2026, sobe novamente, chegando a 62 anos para homens e 57 anos para mulheres. Esse modelo vai se ajustando até alcançar a regra permanente da reforma. 5. Regra por idade mínima. Nessa transição, homens podem se aposentar a partir de 65 anos e mulheres a partir de 60 anos, com um tempo mínimo de contribuição. A idade da mulher sobe meio ponto a cada ano até chegar a 62 anos em 2031. É importante reforçar: escolher a regra de transição mais adequada pode fazer diferença de milhares de reais ao longo da aposentadoria. Por isso, especialistas recomendam o uso de simuladores oficiais do INSS e, em casos mais complexos, buscar apoio de um advogado previdenciário ou contador especializado. Além das modalidades tradicionais de aposentadoria, a reforma da Previdência também manteve benefícios especiais, como a aposentadoria por invalidez, hoje chamada oficialmente de aposentadoria por incapacidade permanente. Esse tipo de benefício é garantido aos trabalhadores que, após perícia médica do INSS, forem considerados incapazes de exercer qualquer atividade profissional de forma definitiva. Segundo a legislação brasileira, algumas doenças graves garantem acesso ao benefício sem necessidade de carência mínima. Entre elas estão câncer ou neoplasia maligna, esclerose múltipla, cegueira total, acidente vascular cerebral agudo, entre outras. E como solicitar? O pedido deve ser feito pelo aplicativo ou site Meu INSS. O trabalhador acessa com CPF e senha gov.br, seleciona a opção Benefício por Incapacidade e agenda a perícia médica. É nessa avaliação que será determinada a incapacidade e a concessão do benefício. E qual a diferença entre a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença? É importante destacar que, se a incapacidade for temporária, o benefício concedido será o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Já em casos de incapacidade permanente, aí sim o trabalhador tem direito à aposentadoria. Especialistas lembram que, nesses casos, reunir laudos médicos, exames atualizados e relatórios detalhados é fundamental para acelerar a aprovação do pedido. Segundo escritórios de advocacia previdenciária, houve aumento significativo na procura por assessorias especializadas. Isso porque escolher a regra de transição mais vantajosa ou o momento exato para solicitar o benefício pode representar anos de diferença no tempo de espera e milhares de reais no valor final recebido. O Meu INSS e ferramentas independentes permitem simular a aposentadoria com base no histórico contributivo. Essas plataformas são importantes para o trabalhador entender qual regra de transição se aplica ao seu caso, em quanto tempo poderá se aposentar e qual será o valor estimado do benefício. Se antes a aposentadoria era vista como um ponto de chegada automático, hoje é encarada como resultado de disciplina contributiva e organização de vida. Muitos brasileiros passaram a adotar estratégias de carreira mais prolongada e a investir em capacitação contínua, mantendo-se ativos no mercado por mais tempo. A reforma da Previdência marca uma virada histórica no sistema brasileiro, trazendo novos critérios de idade mínima, regras de transição e mudanças no cálculo dos benefícios. Desde então, planejar a aposentadoria exige mais atenção, organização e muitas vezes apoio especializado. Seja pelo sistema de pontos, pelo pedágio de 50% ou 100%, ou pela aposentadoria por invalidez em casos de doenças graves, cada trabalhador tem um caminho diferente a percorrer. Por isso, conhecer os direitos, utilizar simuladores e buscar assessoria quando necessário são passos fundamentais para garantir segurança no futuro. Mas a aposentadoria não se resume apenas a números e regras. Ela também envolve qualidade de vida, novos projetos pessoais e equilíbrio emocional.
Simplificar a rotina, encontrar novos interesses e manter hábitos saudáveis são fatores tão importantes quanto o benefício em si. Em resumo, o desafio não é apenas se aposentar, mas construir uma aposentadoria sustentável, justa e plena. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar recebendo informações claras e atualizadas sobre previdência, finanças e empreendedorismo, já sabe o que fazer. Curta o vídeo, compartilhe essa notícia com quem precisa e inscreva-se no canal para não perder as próximas atualizações. Até a próxima!